Luís Silva, da Igreja Missão Cristã Internacional em Setúbal. Neste momento, estás a assistir-nos através do nosso canal do YouTube. Aproveito para pedir-te que coloques um like e subscrevas no nosso canal. Estou certo que esta mensagem virá ao encontro do teu coração. Por isso, aumenta as tuas expectativas e vê o que Deus pode fazer através da tua vida. Abra a sua Bíblia na carta a Filemon, capítulo 1. Pode abrir a sua telebíblia, pode mexer novamente no telemóvel, caso não tenha Bíblia em papel. Na carta a Filemon, carta do apóstolo Paulo a este senhor Filemon. Cumprimento os irmãos que estão lá em casa, Valquíria, Isa, está tudo bem? Olá, Morgana, o apóstolo Paulo está lá, o apóstolo Paulo Ramos. Paz para todos. Olá, pessoal do YouTube. Tudo bem. Isto agora, as novas tecnologias e as novas circunstâncias em que estamos inseridos obrigam-nos a pregar para vocês, a falar convosco, mas também a falar ali para aquela coisinha ali, que lá estão milhares de pessoas a assistir. Milhões de pessoas. Carta a Filemon, vou tirar aqui, capítulo 1. Esta carta a Filemon do apóstolo Paulo é bastante simples, fácil de ler. Uma carta somente com um capítulo, com 25 versículos. Simples, direta. É bastante perceptível as intenções do apóstolo Paulo a quando a escritura desta carta. Desafio-te, se ainda não leste, ou se já leste há 700 anos atrás, desafio-te a ler novamente esta carta do apóstolo Paulo a este senhor. Senhor que, pelos vistos, tendo em conta a carta aos Colossenses e esta carta a Filemon, dá a entender que este homem era alguém com algumas posses. Só o simples facto de ter um escravo já nos leva a crer que ele tinha muitos bens e era uma pessoa rica. Talvez que quando as pregações e as cartas do apóstolo Paulo, nada nos leva a crer que tivesse havido um encontro pessoal com Filemon, mas tu nos leva a crer a quando as cartas do apóstolo Paulo aos Colossenses, este homem tenha estabelecido uma relação com o apóstolo Paulo. Tanto que é uma relação de amizade. Existe aqui uma amizade entre o apóstolo Paulo e nós vamos concluir isso pelas palavras que o mesmo usa nesta carta. Ok? Mas vamos passar à leitura por uma melhor percepção daquilo que eu estou a falar. Capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em tua casa, à igreja que neste tempo ainda se reúne nas casas, à igreja pela qual tu te dispuseste a servir no seio do teu lar. À igreja, não sendo perfeita, tu te disponibilizaste a servir juntamente com a tua família. Áfia e Arquipo, esposa e filho. Arquipo, pastor da igreja em Colossos. Arquipo, também cooperador da obra de Deus. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Versículo 8. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou
Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisses nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, com a certeza, com a convicção da tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Ainda irás suprir, ainda irás fazer muito mais, irás transcender tudo aquilo que te tenho dito. Eu tenho fé, plena convicção de tudo isso. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Pai, no nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças, Deus, pela vida do teu servo, que tanto impacta tantas nações, tantas vidas e tem impactado tantas gerações. Este homem, o apóstolo Paulo, com tanta autoridade, escreve uma carta repleta de amor. Pai, obrigado, Jesus, por nos reunires neste lugar, nesta casa de oração, neste templo, para escutarmos a tua palavra. Que ela caia como semente lançada dos céus num solo completamente disponível para te receber, para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de ministrar hoje sobre o tema Cartas de Reconciliação. O apóstolo Paulo aqui escreve uma carta onde ele pretende, deseja e intervém a favor de um escravo que havia fugido do seu senhor. Lembremos que a palavra escravo no ontem em nada tem a ver com a palavra escravo no hoje. As consequências, mais propriamente para Portugal, digamos assim, porque a escravatura ainda existe, mas foquemos-nos no que a palavra escravo em Portugal significa. Escravatura, assim pela palavra em si, é raro teres. A própria lei não permite a escravatura. A própria sociedade olha com repugnância para essa palavra ou por uma atitude nesse sentido. No entanto, no tempo em que esta carta foi escrita, a palavra escravo dava direito ao seu senhor. Os senhores com posses tinham direito a ter um escravo ou mais escravos de acordo com as suas posses. E o apóstolo Paulo intervém, e o meu pai está-me a ligar, o pai da terra, não o pai do céu. Se for para convidar para me almoçar, amém, aleluia, glória a Deus, é de Deus. Se for para me dar este trabalho,
Amém, glória a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe e traz mais anos de vida aqui nesta terra. Também, glória a Deus. Voltando. A palavra escravo era um direito. O pessoal tinha direito, os senhores tinham direito de ter um escravo. E Paulo intercede a favor desse, mesmo sabendo da consequência do mesmo por ter fugido. A Bíblia, neste texto está escrito que acabámos de ler, lemos uma carta completa, hoje aqui em 3 minutos. Vejam só a facilidade. A palavra do Senhor diz que este escravo tinha causado muito dano. Então a consequência sobre o mesmo poderia ser as mais inúmeras atitudes para com aquele escravo. Morte, crucificação, humilhação, agressão. O seu Senhor estava no seu direito de o fazer. Mas qual o significado de reconciliação? O que é que o apóstolo Paulo pretende com esta carta? A reconciliação do seu Senhor para com o seu escravo. Lembremos que falamos de 2 pessoas neste momento já convertidas, Filemon e Onésimo. Onésimo, quando a sua fuga ainda não se havia convertido, mas após um reencontro com o apóstolo Paulo na prisão, a conversão aconteceu. O apóstolo Paulo deseja que seja feito, apesar das consequências que poderiam surgir sobre o escravo, o tratamento do seu Senhor teria que ser outro, porque falamos de 2 crentes, 2 homens de Deus neste momento. Qual o significado da palavra reconciliação no dicionário da língua portuguesa? Significa o seguinte: restabelecer o acordo entre pessoas que por algum motivo se chatearam, se zangaram. Restabelecer um acordo. Muitos historiadores afirmam que naquele tempo, quando a fuga dos seus escravos era pedido, ou a pedido do escravo era pedido um mediador para que pudesse haver uma reconciliação. Houvesse alguém que pudesse interceder pelo escravo. Com outras palavras, é como pastor em meio a um casamento onde houve uma discussão. Marido e mulher prometem no altar amar-se e respeitar-se na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Mas passando o deserto, passando algum tempo, todos sabem o que eu estou a querer dizer, não é? Em algum momento da vida parece que viram inimigos, feras ferozes. Então o pastor é o mediador para que haja reconciliação em ambas as partes. Existe alguém que não está nem do lado do homem, nem do lado da mulher. Existe alguém que está no lado de Deus e age de acordo com a vontade de Deus. E foi o objetivo do apóstolo Paulo. De acordo com aquilo que ele havia aprendido, ele queria que houvesse ou fosse restabelecido o acordo entre aquelas pessoas, entre aqueles 2 homens que se haviam chateado. Qual o significado de reconciliação? Fazer perder a má ideia, haver uma metanoia, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus, uma transformação, uma renovação, uma nova perspectiva. E o apóstolo Paulo deseja que Filemon, o senhor daquele escravo, tenha agora uma nova perspectiva em relação a Onésimo. Ele agora não é mais escravo do homem, ele é um escravo da orelha furada, mas de Cristo. Ele é uma nova criatura. Por isso, meu irmão na fé, Filemon, recebe-o, perde essa má ideia. Eu concluo que, possivelmente, se o apóstolo Paulo não tivesse escrito esta carta, derivado aos ensinamentos e àquilo que Filemon já havia recebido por parte do seu filho, pastor naquela igreja em Colossos, com certeza ele não iria crucificar, não iria maltratar. Minha ideia. Mas aprove a Deus e ao apóstolo Paulo fazer referência a isso, não só para que houvesse impacto na vida de Filemon, mas que houvesse impacto nas nossas vidas nos dias de hoje. Existem alguns pontos que temos que ter em atenção a esta carta. Quem é o remetente da mesma? O apóstolo Paulo. Mas dentro deste contexto, dentro desta apresentação do apóstolo Paulo,
sabendo que é o remetente, que características podemos tirar desta carta em comparação à carta escrita à igreja a Coríntios? O apóstolo Paulo, nesta carta, apresenta-se como Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Já aos Coríntios, o apóstolo Paulo apresenta-se: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Eu, apóstolo de Jesus Cristo. Os temas, as razões a tratar, os objetivos que o apóstolo Paulo tinha, tanto nesta escrita, nesta carta, como na carta aos Coríntios, aos Efésios, entre outras, eram bastante distintos. O apóstolo Paulo, na carta à igreja aos Coríntios, usa da sua autoridade e do seu apostolado em Cristo Jesus, daquilo pelo qual ele foi chamado a. Houve a necessidade dele se não impor, mas se posicionar como apóstolo, tendo em conta as controvérsias e as falsas doutrinas que as demais igrejas estavam a passar. No entanto, ele aqui escreve uma carta pessoal a um amigo. E a escrita que ele utiliza é uma escrita de amor. E versículos mais à frente nós vemos que eu tenho essa autoridade para te mandar que faças desta maneira. No entanto, eu quero usar a linguagem do amor, para que haja entendimento entre ambas as partes, escravo, fugido, escravo que por direito o seu senhor tinha de o condenar, de o matar, de o maltratar. O desejo do apóstolo Paulo é que haja reconciliação. Não seja uma coisa forçada, porque no Evangelho, no Reino, não há nada forçado. Tu não és obrigado a crer, não és obrigado a amar. Tens que sentir, tens que amar, porque aquele que vive em ti amou-te primeiro. Tens que fazer, agir, porque aquele que está em nós é mais forte do que aquele que te influencia diariamente. E esta é a intenção, não por força, Filemão. Eu não quero te obrigar a nada, mas quero que o Espírito Santo te mova. Quero que tu faças por amor. Eu quero que haja uma reconciliação entre vocês. Eu quero que o recebas agora em tempos. Onésimo não te foi útil, porque ele ainda não tinha o entendimento, mas hoje ele já tem o verdadeiro entendimento. Ele já foi resgatado por Cristo. Ele já se arrependeu. Ele já reconheceu quem ele é em Cristo Jesus. Por isso, Filemão, eu te escrevo isso. Ele é útil. Ele foi inútil para ti, mas agora é útil para nós. Foi inútil para ti como escravo do homem, mas agora é útil para todos nós como escravo de Deus, servo de Deus. Apóstolo Paulo, nos primeiros versículos, podemos ver que ele apresenta-se como prisioneiro de Cristo. Ele não foi, sou prisioneiro de Cristo, sou prisioneiro de Cristo. Apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo. Orgulho. Não me importa partilhar, sou de Cristo. Não me importa expor o meu cristianismo, eu sou de Cristo. Mesmo preso, dou à luz filhos espirituais. Meu filho Onésimo, que gerei em algemas, mesmo cercado, mesmo limitado, ainda dou à luz filhos espirituais. Ainda tenho a oportunidade de levar a salvação. Ele não se apresenta aqui como Paulo, prisioneiro de César, Paulo, prisioneiro de Roma, Paulo, prisioneiro dos judeus. Não, sou Paulo, prisioneiro de Jesus. Jesus Cristo, o Mestre. Não sou Paulo preso pelas circunstâncias da vida terrena, mas sou Paulo preso por uma convicção que move o meu coração, uma fé. Sou Paulo que estou preso porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Verdade ou não?
quem são os destinatários? Quem é o destinatário desta carta? Apesar de ele ser bem preciso e escrever a Filemon, no início dos versículos nós vimos que ele escreve à esposa deste homem e ao filho. E intercede por alguém. Mas quem era mais detalhadamente este Filemon? Quem era mais detalhadamente? E nos versículos da Bíblia, em alguns versículos, nós podemos ver, tanto no verso 1 a 22, vemos que este homem tinha uma conexão com o apóstolo Paulo de outro mundo. Às vezes nós estamos muito dependentes do contato físico, quando aquilo que nos une é algo espiritual. Nunca repararam alguém que, nos vossos relacionamentos, que apesar de não estarem muito tempo juntos, aquilo que vos une é mais forte? Nunca repararam que, apesar de a rotina que a vida na terra nos impõe, o poder que provém dos céus nos une aqui? Nunca repararam isso, que apesar de tanta distância, sinto que somos um? Eu tenho um relacionamento muito grande e muito próximo com alguém que vive a 70 ou 80 quilómetros daqui. Alguém que edifica a minha vida constantemente. Alguém que, apesar de não estarmos tanto tempo juntos, eu sei que intercede por mim. E havia aqui uma empatia entre o apóstolo Paulo e Filemon nesse sentido. Tanto que dá a autoridade e a capacidade do apóstolo Paulo de descrever as atitudes de Filemon. Versículo 1 a 22 ele faz isso. Que ele era um colaborador que demonstrava amor para com os santos e a fé para com Jesus. Apesar de não estarmos juntos, eu sei que há algo que nos une. Eu sei que há algo que colabora para que o reino de Deus cresça, para que a vontade de Deus permaneça. Quem era este Filemon? Segundo a Bíblia, tudo indica que era uma família totalmente convertida a Deus. E tal como eu frisei quando a leitura, vimos que ele prestava culto a Deus e celebrava os seus cultos a Deus na sua casa. Tinha um GV lá em casa. Não dava para ser transmitido online, mas o pessoal ia lá à casa. O pessoal estava junto. No partir do pão, na comunhão, eles estavam juntos. Era alguém que, apesar de ser abastado, ter posses, ser alguém rico, fazia a obra. Apesar de ter as suas responsabilidades, reunia as pessoas, reunia a igreja na sua casa. Olha a igreja, a essência da igreja. Apesar de ter muitos escravos, posses, um comerciante de sucesso, não desvalorizou de maneira alguma o serviço ao Senhor. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo reconhecia isso. Colaborador, era um colaborador que demonstrava amor para com os santos, que tinha a sua própria família se reunia, está no verso 2, e que hospedava, era um bom hospedeiro da igreja, dos santos, na sua casa. Era uma família pronta, disponível, em qualquer lugar, em qualquer tempo, a servir o Senhor, apesar das circunstâncias daquele tempo. Ser igreja hoje em nada tem a ver com o ser igreja ontem, neste tempo. A igreja antigamente era perseguida, era morta, maltratada, humilhada, vista pela sociedade, os gregos, os judeus, os romanos, os bárbaros. Todos queriam aniquilar os cristãos, mas mesmo assim jamais eles pararam de pregar o Evangelho. E era este homem, Filemon. Neste texto eu gostaria de observar 4 pontos convosco que poderão edificar a tua vida no que diz respeito à reconciliação. Olhando para o texto, depois um pouco mais à frente farei a aplicação do mesmo. Primeiro ponto, e olhando para aquilo que o apóstolo Paulo falou com Filemon: nunca percas a oportunidade para elogiar. Nós vimos que nesta carta é expressa, nos versos 4 a 7, o elogio que ele faz a Filemon. Diz o seguinte: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens
para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. É necessário uma reconciliação, mas para que haja uma reconciliação é necessário uma pré-linguagem. É necessário preparar o terreno para que aquele coração estivesse pronto para a reconciliação. E o apóstolo Paulo começa com o quê? Com os elogios. Prepara o caminho, não elogios baratos, mas elogios sérios, elogios verdadeiros. Paulo destaca várias coisas. Paulo destaca o relacionamento com Deus, o relacionamento de Filemão com Deus e com os irmãos. Paulo destaca também a fé de Filemão para com Deus, que era demonstrada não somente por palavras, mas demonstrada pelas suas atitudes. Paulo destaca a fé de Filemão pelas suas obras. Não basta dizer que eu creio em Deus. Eu tenho que fazer algo que demonstre que creio em Deus. Não basta gritar bem alto, glória a Deus. Há que glorificar a Deus pelas suas atitudes e pelos seus comportamentos. E Paulo elogia, enaltece, destaca a fé de Filemão, deste senhor, pelas suas obras, o acolhimento, a hospedagem, a fé para com Deus e o amor para com os seus santos. O amor pelo próximo. Paulo enaltece também os feitos de amor, as atitudes de amor. E nós podemos ver no verso 7: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Característica do amor que temos que ter uns pelos outros. Não é só... Não. O apóstolo Paulo diz que o amor de Filemão reanimava, reacendia, colocava para cima, avivava o coração dos irmãos. Não é só eu amo-te, uma publicação cheia de efeitos. Não. O amor tinha um efeito. O amor de Filemão pelos santos tinha um efeito. Eles ficavam reanimados. Se eles estavam em baixo, eles eram colocados para cima. De tanto era o amor pela igreja. O amor de Cristo Jesus pela sua igreja reanima-nos, fortalece-nos, motiva-nos. É estas características que o apóstolo Paulo enaltece, destaca de Filemão para que haja uma reconciliação. Olha aqui esta dica. Talvez, não sei quem, nem posso dizer quem, mas talvez tu precises te reconciliar com alguém neste dia, após saíres daqui. Pensa nas tuas palavras que vais dizer. Qual a primeira palavra que tu vais dizer? Como a vais dizer quando saíres daqui? É desejo de Deus, nosso Senhor, que nós nos reconciliemos uns com os outros. Não faz sentido sermos chamados de cristãos se não temos a capacidade de nos reconciliar. E se queremos reconciliação uns com os outros, não vai passar em branco. Não vai passar em branco quando chegar o grande dia. Não queiras que chegue o grande dia em que o noivo vem buscar a sua noiva. Não queiras chegar diante de Deus e que Ele te diga assim: era tão simples, bastava começares a conversa com um simples elogio. Bastavas elogiar, mano, pá, o teu cabelo está fixe, a tua roupa, olha, gosto da tua atitude. Realmente no louvor tiveste top. A tua voz, as vozes, a harmonia que houve no louvor foi top. Mano, vocês expressaram a glória de Deus, expressaram o amor de Jesus, sorriram, viveram aqui. Mas, olha, se puderem tocar noutro tom, ficava top. Estão a perceber? Mas se puderem tocar um tom mais assim, ou mais abaixo, ficava top. Olha, se pudesses, entendem a lógica e o objetivo do apóstolo Paulo? Foi sábio. Não percas a oportunidade de elogiar alguém. Sai deste lugar e elogia, nem que seja o cabelo, a cor dos olhos, nem que seja a roupa. Perdi 12 quilos, recebi 3 ou 4 elogios, mano. O que é isso? 12 quilos de sofrimento.
Sofrimento no ginásio. A picanha a passar, só cheirava. Fiz churrasco sem sal. Sabe o que é comer churrasco sem sal? Não sabem. Não. Nem os apóstolos sofreram tanto. Claro que é uma brincadeira. Nem fazer churrasco. A minha esposa, onde é que ela está aí? Foi arrebatada? Está por aí? Fizemos no começo. Nada de arroz, nada de feijão, nada de esparguete, macarrão, nada de bolos, nada de sumos, uma boa Coca-Cola no verão. Esquece! Sabe o que é isso? Confinado em dieta. E um elogio. Mas escutem, olha só os irmãos. Meu Deus do céu. Já elogiei, já dei aqui uma palavra de motivação, já posso. 2019 para 2020. Acho que foi isso, 2019. Irmãos, no que diz respeito aos alvos físicos, aquilo que eu pretendo fisicamente, vou perder 10 quilos. 2019 passou e ganhei 5 quilos. Os irmãos, pastor, não sei. 2020 para 2021, alcancei a meta. Nem um elogio. Elogia-me ali à porta, se faz favor. Os elogios de parte a parte, elogios sérios. Os olhos de Cristo dão-nos a capacidade, os olhos de Cristo em nós dão-nos a capacidade de ver aquilo que há de melhor em ti. Por muito ruim que sejas, por muito traidor que Judas fosse, ele cooperou para que o propósito de Deus se cumprisse aqui nesta terra. Verdade ou não? Existem pregações, pastores que já pregaram sobre o propósito, sobre Judas. E Judas, a olho cru, poderá nos dizer alguma coisa, traidor. Não, cooperou, teve a sua paga, teve o seu preço, mas cooperou. Com certeza terás também algo, o teu feitio pode ser mais árduo, mais forte, a tua personalidade, mas com certeza Deus verá algo em ti positivo. Não percamos a oportunidade de elogiar aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe. Os elogios aproximam, os elogios abrem portas. Os elogios, falo de elogios verdadeiros, daquilo que tu és. Daisy, cantas maravilhosamente. André, mano, estou a falar a sério, o teu café é o melhor de todos. Não há café melhor aqui que o do André. O André usa a sua meia já de 3 semanas e o segredo é espetacular. É um café brutal. É um elogio verdadeiro. Fui lá ontem tomar um pequeno almoço com eles. Glória a Deus, grande café. Recebi sempre com muita... É verdade, são bons hospedeiros e é um grande elogio que eu vos dou. É verdade. Entre outros, a Flávia, lava as chúrias com fartura. Lança canela de fogo aqui. O pastor, não vou conseguir elogiar todos, ok? Não fica com ciúme. Fui embora, o pastor nem elogiou. Pastor, fala o meu filho, que, assim, uma bênção. Teimoso às vezes, mas é uma bênção. O Rodrigo, o Vitor, o pastor Douglas. Pessoal, mesmo com os nossos defeitos, elogiando-nos uns aos outros, conseguimos alcançar aquele que é perfeito. Nunca percas uma oportunidade de elogiar. Segundo ponto, nunca és tão grande como quando tu és humilde. Escuta, nunca és tão grande como quando tu és humilde. Humildade. Humildade, olha como o apóstolo Paulo se apresenta. Ele tinha tudo para ter uma mega church, para ter 5.000, 10.000 igrejas por todo o mundo. Ele tinha tudo, pela pessoa que é, claro, estou ficção. Tinha tudo para fazer. A pessoa que ele é nos dias de hoje, ele tinha tudo para ser um grande pastor, uma mega igreja. Tinha tudo para pôr o anel no dedo, para estar no cadeirão cá em cima. Não estou a criticar, estou só a caracterizar. Está cá em cima e ter a sua... Tinha tudo, ele é digno, ele é um grande homem de Deus. O Novo Testamento é quase todo escrito por ele. As suas cartas. Tinha tudo, mas mesmo assim se resume à sua humildade. Ele se remete à sua humildade. Prisioneiro de Cristo. Ele é sensível. Paulo revela sensibilidade. Olha no verso 11 e 12. Que diz o seguinte, 11 e 12. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim foi útil. Eu te tornei a enviar. E tu
torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mais à frente Paulo fala que da sua idade, da sua posição, já de uma certa idade avançada, a humildade dele: não sou apóstolo Paulo, recebe-o aí, agora, eu mando, eu posso, eu quero. Escuta, por muita sabedoria que ele teve ou adquiriu como Saulo, em nada teve a ver com o conhecimento que ele teve como Paulo. Aquilo que ele vivia como Saulo em nada tem a ver com aquilo que ele vive agora em Cristo Jesus. Nova criatura ele se tornou, e ele demonstra isso através da sua humildade. Ele usa a arma do amor para que haja reconciliação. Não tem que haver autoridade. Apesar dele tê-la, ele não a usou. Imagem e semelhança de Jesus Cristo, podia saltar daquela cruz, mas ele preferiu dizer: Pai, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Podia manifestar-se de uma forma brutal, vencer todos os romanos, todos os judeus, saduceus, fariseus, vencer toda aquela malta. Mas ele foi humilde, como a ovelha muda, foi para o matador, humildemente. E o apóstolo Paulo revela-se assim: para que haja reconciliação, quer com os homens, quer com Deus, temos que ser humildes. Temos que entender que tudo aquilo que adquirimos aqui nesta terra não nos torna tão grande quanto a humildade que temos para com o Senhor Jesus. Terceiro ponto: nunca percas a oportunidade de ser um pacificador. Para que haja reconciliação, temos que entender que somos pacificadores. Somos cartas de reconciliação que carregam um sentimento pacificador. Todos sabem o que significa ser pacificador? O que significa? Em uma palavra, o que significa ser pacificador? O que traz a paz. Pacificador. O que significa ser pacificador? Traz a paz. Exato, glória a Deus, isso mesmo. Pacificador, mais alguém? Exatamente, ameniza, evita conflito. Mas é claro que no nosso meio, no meio da igreja, isso não existe. É claro que nós somos todos pacificadores. Tanto em casa, como no trabalho, como na igreja, como no ministério, tentamos de certa forma pacificar a situação em todo o tempo, verdade ou não? Era bom? Às vezes existem mensagens subliminares que nós damos através do nosso comportamento e das nossas atitudes que não pacificam em nada. Deixa-me sensibilizar nesse sentido e fazer aqui uma ação de sensibilização à igreja. Temos que ser verdadeiramente pacificadores. Temos que ser como Cristo, pacificar. Cristo não falava às mentes, Cristo falava aos corações. Cristo não se baseava em opiniões humanas, mas em revelações do céu. E por isso é que Ele trazia pacificação. Ele trazia paz onde Ele estava. Ele trazia, amenizava, calava as bocas dos fariseus a quando abrir a sua boca. Então, sentados com os pecadores, sentados com todos estes pecadores, o que é que vocês fazem aí sentados? Eu não vim para curar os sãos, mas para curar os doentes. Ala. Mulher adúltera, todos com pedras na mão. Todos com pedras na mão, prontos a apedrejar aquela mulher, que era na lei. Era legal, a lei dizia, mas chegou o pacificador dos pacificadores. Chegou a carta da reconciliação. Fez com que aquela mulher se reconciliasse com Deus e com ela mesma. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Isto não é opinião humana. Isto é uma revelação do céu. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Boca calada. Existia muito conhecimento naqueles que tinham pedras na mão. Conhecimento da lei. Tinham muito conhecimento da lei. Aqueles que estavam prontos a apedrejá-la. Mas faltava revelação do céu. E os verdadeiros pacificadores dirigem-se pelas revelações do céu, não pelas opiniões dos homens. Sejamos pacificadores, que possamos dar ouvidos à voz de Deus e tapar os nossos ouvidos às vozes do homem.
Sejamos pacificadores. Aquele irmão anda a pecar. Irmão, vamos orar por ele. Aquele irmão tratou-me mal. Vamos orar, vamos reconciliar, vamos estar juntos. Eu não gosto. Vamos interceder. Tratemos com amor. Quem devemos tratar com amor? Paulo usa uma linguagem de amor em vez de uma linguagem apostólica para sensibilizar Filemon. Ok? A humildade abre portas e a arrogância fecha portas. Quarto ponto, e para terminar, nunca desistas de ver o poder do Evangelho prevalecer na vida das pessoas. Versos 17 a 25 diz o seguinte, eu vou ler. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Só para que possamos entender o que é que o apóstolo Paulo quer dizer nestes versículos. Quando a fuga de um prisioneiro, de um escravo, e se houvesse alguém que acolhesse esse escravo, essa pessoa que havia hospedado, acolhido, sustentado, era obrigado por lei a pagar um valor de um ordenado por dia. Ele era obrigado a pagar um valor diário por aquele escravo. Se o escravo tivesse fugido 60 dias, o senhor que hospedou, que acolheu aquele escravo, era responsável por pagar um dinheiro, um valor àquele senhor, neste caso, a Filemon. Então o apóstolo Paulo diz, se eu te devo, se eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração. Reanima, faz com que o meu coração seja reanimado pela tua atitude. Reanima-me, dá-me ânimo. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Que ele espera, ele está convicto das suas palavras, a linguagem de amor. Por outras palavras e bem direto, as palavras de amor têm poder. As palavras lançadas em amor em Cristo Jesus têm poder. Muitas vezes, pelo título que temos, pelo conhecimento que temos ou adquirimos em determinado lugar, pessoa, status, diplomas, universidades, fiz 30 cursos de teologia, 700 cursos em Oxford, já estive em Marte e tudo a aprender com os marcianos sobre determinadas coisas. Era para rir? Ok, não teve piada. O apóstolo Paulo não coloca em cima da mesa os seus diplomas. Ele não coloca os diplomas em da mesa. Ele simplesmente coloca o amor em Cristo Jesus, confiando que aquilo iria acontecer. Ele usa uma linguagem, apesar da sua autoridade, ele usa a linguagem do amor. Por isso é que o Jesus Cristo disse, amemos uns aos outros, porque isso terá impacto nos nossos relacionamentos. Amemos uns aos outros porque isso revelará quem eu sou em vós. Amemos uns aos outros porque isso trará transformação em vós, no meio de vós. Enquanto o mundo usa armas de guerra, nós usamos as armas do céu. Enquanto o mundo usa explosões, bombas atómicas, dinamite, etc., balas, nós usamos o amor. O amor constrange, o amor deixa o mundo sem saber o que faz. Quantos aqui já abraçaram, linguagem do amor, o toque? Quantos aqui já abraçaram alguém e a pessoa ficou sem saber o que fazer com tanto amor? Os vasos que andam lá fora, não ainda vasos de barro, mas de ferro, que se transformam em barro aqui dentro, que andam lá fora, com certeza estão cheios de ódio, que não conseguem entrar este amor. Precisam de vir a Cristo, serem esvaziados, tornarem-se em barro para que possam ser cheios de riquezas, que é o Evangelho de Cristo. E eles precisam de um abraço, precisam de uma linguagem de amor. Deixa-me fazer a aplicação desta mensagem na tua vida. Não poderemos de maneira alguma ser chamados de cristãos se não estamos reconciliados com o próximo ou com Cristo. Temos que nos aproximar dele. Eu não vou fazer aqui apelo, vou simplesmente orar, vou pedir à equipa de louvor para subir e quero fazer uma simples oração por ti. Eu quero que entendas aquilo que nos caracteriza como cristãos é estarmos bem com Cristo e bem com o próximo. Eu não sei que tipo de luta ou aquilo que tem te afastado numa reconciliação com alguém,
Mas eu quero te dizer que é de suma importância te reconciliares com essa pessoa hoje. Eu não sei que palavras foram lançadas sobre a tua vida que fizeram com que vocês se separassem ou se zangassem. Mas eu quero dizer que a carta de reconciliação nasceu, viveu, ensinou, morreu, ressuscitou e deixou connosco o Espírito Santo que nos capacita a ter essa atitude. Deus enviou dos céus uma carta de reconciliação que nos dá a oportunidade de reconciliar com Deus. Enviou Jesus Cristo a esta terra. Através de Jesus Cristo nós conseguimos nos reconciliar com o próximo e com Deus. Então, se tens estado longe de Deus, se tens estado muito longe do Senhor, se tens estado muito longe dos teus familiares que outrora estiveste perto, que outrora amaste, eu quero-te no dia de hoje, ficando de pé, nós pudéssemos orar para que Deus nos capacite, para que Deus nos instrua, para que Deus nos motive a reconciliar, tanto com Ele como com o nosso irmão, em nome de Jesus. Nesta hora, coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos. Assim, da mesma forma como o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, instruindo e capacitando aquele homem, preparando o coração daquele homem para receber este escravo, Onésimo, que havia fugido e causado muito prejuízo. O apóstolo Paulo escreve: Filemon, meu amigo, meu irmão, meu cooperador, eu tenho visto as tuas obras e elas não têm sido em vão, tanto na terra como no céu. Deus tem visto as tuas obras, mas é necessário que haja reconciliação, meu querido amigo. É necessário que vocês se deem bem. É necessário que, apesar das consequências que ele poderá sofrer, que no teu coração haja reconciliação. Não o recebas como outrora o tinhas preso aí. Recebe-o agora como irmão. Recebe-o agora como o recebesses a mim mesmo. Recebe-o como tivesse a receber o meu coração. Irmãos, uma igreja de Cristo é uma igreja que busca reconciliação diariamente com Cristo, com Deus. Somos uma igreja, infelizmente, que peca. Somos uma igreja que por vezes tropeça e precisamos reconhecer isso. Quantos apelos já ouviste tu? Já ouvimos nós? Quantos aqui desejam aceitar Senhor Jesus? Ninguém levanta a mão, amém, tudo bem. Quantos aqui desejam se reconciliar com Cristo? Ninguém levanta porque ninguém se quer expor essa nova fase da sua vida. Essas fases acontecem, essas fases são reais, mas essas fases dão-nos a oportunidade de ter um reencontro com Cristo, como nova criatura. Essas fases na vida em que estamos longe e nos aproximamos, tal como o filho pródigo foi recebido em casa, é um momento de honra, um momento de glória, um momento de paz, um momento de amor, um momento em que o Pai nos abraça cheio de saudade e repleto de amor. Então, se estás longe de alguma forma, se estás separado de Cristo, e tu sabes, você sabe o que eu estou a falar, esta é a oportunidade de reconciliares com Ele. Reconcilia-te com Ele, faz a tua oração: Pai, eu quero estar próximo de Ti. Há algum tempo que eu não leio a Tua palavra, há algum tempo em que eu não me ajoelho, não jejuo diante de Ti, Senhor. Já há algum tempo que não falo contigo, já há algum tempo que não marco aquele encontro tão bom que eu tinha contigo. Pai, eu quero me reconciliar contigo, Senhor. Eu quero voltar para o meu Senhor. O meu Jesus Cristo viveu aqui nesta terra e escreveu uma história para me dar a oportunidade de me reconciliar contigo. Jesus Cristo, Ele é o caminho da reconciliação, é a verdade da reconciliação, é a vida da reconciliação. Ele é a nossa reconciliação viva. Então, nesta manhã, irmão, arrependemos-nos dos nossos pecados e reconciliemos com Cristo em nome de Jesus. Reconciliemos com Jesus Cristo em nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.